Vou desativar o som. Então, vou falar com vocês como é que vai ser a dinâmica de hoje. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer um comentário sobre a avaliação que vocês fizeram. Eu deixei até o arquivo aqui, tá? E depois que eu terminar os meus comentários, eu abro para vocês perguntarem, para vocês questionarem, para vocês falarem o que vocês quiserem, tá? Sintam-se muito à vontade para isso. E a minha intenção é, depois do comentário sobre avaliação, eu vou fazer uma introdução ao conteúdo novo, que é o conteúdo de hoje. Vamos ver se dá tempo, né? Vamos ver como é que a gente faz. Bom, para começar, eu fui abrir aqui um arquivo, mas eu acho que ao invés de eu abrir o meu arquivo, eu abri a prova de uma de vocês, mas não liga não, tá? É até bom que já faz bem pro coração logo, já começa bem a noite logo. Deixa eu ver aqui de quem é a prova. Eu estava olhando aqui, eu pensei que abriu o meu e abriu o de vocês. Acho que é de Alexandra, é. Mas como ela respondeu embaixo, dá para eu usar a prova dela mesmo, sem problema nenhum. E eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. Se preciso for, como o nosso conteúdo está em dia, eu já olhei a ementa, a gente não está atrasada, tá tudo tranquilo. Se preciso for, eu falo da prova hoje e faço a introdução ao conteúdo novo na semana que vem, porque a gente está bem. Eu olhei lá os conteúdos que faltam, tudo dentro do. Tá tudo na paz, graças a Deus. Então, qual é a minha proposta inicial? Eu vou fazer a leitura da questão da prova com vocês e vou discutir com vocês essas questões. Mas eu quero lembrar a vocês dois pontos, antes de qualquer coisa. Espera aí, deixa eu voltar aqui. É óbvio que alguns alunos mandaram mensagens para mim, né, no privado, eu conversei com alguns, e vocês devem ter percebido que, dependendo do erro de vocês, eu não descontei na íntegra o valor da questão toda. Vocês devem ter percebido isso. Por quê? Né? E eu gosto de esclarecer, explicar. Se nós estivéssemos na nossa rotina normal, presencialmente, com todas as nossas demandas em dia, assim, no que se refere às aulas presenciais, tudo bem. Só que quando eu corrigi a questão, eu procurei ter um olhar empático do ponto, e isso não só na primeira questão, que foi a pegadinha de alguns, mas também em outras questões. Então, talvez vocês vão dizer assim: ah, mas a professora não descontou nessa daqui. Não quer dizer que eu não tenha visto. Tanto que para alguns alunos eu coloquei comentários na correção. Estava demorando muito, eu inseri a prova de volta. Então, o que eu fiz? Tem uma janelinha lá que vocês devem ter visto e eu coloquei um comentário sobre a prova, né? Eu acredito que deu para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, tem questão que vale 2 pontos, mas eu só tirei um, entendeu? Dependendo do erro que a pessoa teve, eu tirei meio ponto. Mas toda a correção, ela foi assim, de uma maneira suave, considerando todo o cenário e considerando também que a gente está falando de uma metodologia, de uma disciplina que vocês estão assim, se superando mesmo em aulas remotas. Quer dizer, teve muita produção. Pouquíssimos alunos deixaram de fazer trabalhos, pouquíssimos alunos deixaram de realizar atividades, outras, né, outras propostas. Então, assim, eu considerei tudo isso e vocês viram que vocês tiveram assim, o resultado foi, acho que se eu fosse tirar uma média da turma, a média acho que seria 7, né? Porque eu tive pouquíssimas notas abaixo de 7 e a maioria ficou entre 7, 7,5, por aí. Então, quero inicialmente parabenizar vocês. E aí, como que tem sido esse processo de discussão da avaliação?
Se preciso for, eu vou fazer bem lentamente para que no próximo momento, numa próxima avaliação, vocês não tenham os mesmos erros. E vamos chegar junto aqui, vamos ver, será que era para errar mesmo? Será que não era? Né? Será que, como estava fácil demais, eu acabei metendo os pés pelas mãos, imaginei algo muito mais complicado? Mas lembrando que a gente está falando de metodologia e não na matemática propriamente dita, né? Então, assim, tem esse cuidado também da minha parte. Então, vou botar a primeira questão da prova, vou ler a questão toda, vou falar para vocês se a questão foi criada por mim ou se foi retirada de algum lugar. Vou fazer o meu comentário sobre a resposta e depois fica aberta a discussão. Vou fazer uma por uma, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão da prova é: vejam bem, nós trabalhamos na prática o ábaco, né? Alguns alunos construíram, foi naquela transição da aula presencial para a aula remota, mas mesmo assim, a gente fez umas atividades sobre o ábaco. Diz para mim se vocês estão conseguindo visualizar a questão, gente. Um sinalzinho aí com a mãozinha, pelo menos. Sim, professora, dá sim. Ah, beleza. Então, essa primeira questão, embora ela tenha sido uma questão de origem do Enem, imaginem vocês, como que uma professora que trabalha metodologia de matemática do primeiro ao quinto ano vai cobrar uma questão de Enem para vocês, gente, na íntegra? Não agora, não nesse contexto, não mesmo. Por aí já começava o desarmamento, porque olha só o pensamento. Bom, vamos ver qual é o objetivo da questão. Não foi um aluno apenas, foram alguns alunos, porque eu conversei com alguns alunos no privado, que falaram para mim, professora, eu entrei na internet, eu vi que era uma questão do Enem, e eu fiz igual eu estava lá. E eu disse, mas por um acaso, o que eu pedi na prova de vocês foi a mesma coisa que foi pedida no Enem? Porque vocês precisam se habituar a isso. Muitas vezes, concursos públicos, enfim, ou outras avaliações, vocês vão ver assim, questão de tal lugar, mas se tiver essa palavrinha aqui, ó, adaptada, é porque teve modificação na questão. Então, vamos ler aqui. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema de numeração decimal. E nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos unidade, dezena, centena, unidade de milhar ou milhar, né? Dezena de milhar e centena de milhar, que correspondem respectivamente a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Então, ou seja, da direita para a esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Gente, prestem atenção no que eu estou lendo. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual.
Diante dessas informações, desenvolva as questões abaixo. Prestem atenção. Cada prova foi uma prova, ainda que vocês tenham trocado informações entre vocês, tem aluno que... enfim, tem aluno que até na hora de fazer, me pareceu que copiou, mas copiou errado. Depois eu vou falar o porquê disso. Mas tudo bem. Eu entendo que é um momento de angústia, que a gente fica nervoso, e aí a gente acaba compartilhando para tentar ajudar um ao outro. Mas o que me interessa aqui? Eu disse na avaliação que os adesivos foram colocados de modo incorreto. Só os adesivos. Os adesivos, gente. Professora, mas eu fiz assim, você considerou. Professora, mas eu fiz daquele outro jeito. Gente, se eu considerei alguma coisa, é que alguma coisa tem sentido, tá? Eu não tenho, infelizmente, eu não consigo entrar na dúvida dos 59 agora. Eu quero que vocês entendam qual é a resposta correta. Ah, mas se eu não botei assim e você me deu certo, é porque eu fui tentando compreender seu raciocínio. Letra A. Considerando que os adesivos do ábaco acima não seguiram a disposição usual, reorganize-os na tabela abaixo de acordo com a sequência correta. Então, aqui, nesse caso, essa avaliação é da Alexandra. Ela pegou ali, ó. Vamos ver o que estava errado aqui, ó. Primeiro, por que a unidade está aqui? Está errado. Aonde que fica a unidade, gente? Da direita. Da direita para a esquerda. E no problema, eu ainda falei para vocês que é da direita para a esquerda. Então, muito bem. A unidade está errada, fica na primeira ordem, como a Alexandra fez aqui. Depois da unidade, vem o quê? Dezena. Eu estou na letra A. O que eu estou fazendo na letra A? Reorganizando adesivos. Adesivos. Aí eu tirei, ó, tá errado isso aqui, ó. Tá tudo trocado. Tudo trocado. A ordem correta é essa aqui. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Ok. Foi reorganizado perfeitamente. Letra B. Agora que os adesivos do ábaco acima não considerando que... eu tô lendo em cima. Agora que os adesivos já estão reorganizados, ou seja, vocês entendem que a maneira como eles estavam em cima estava errada. Então, na letra A, vocês colocaram na ordem correta. Da direita para a esquerda, de unidade até chegar a centena de milhar. Escreva como se lê o número. Por quê? Porque como agora vocês entendem que essa uma argola aqui é uma centena de milhar e não uma unidade, que essas 4 argolas, né, são 4 dezenas de milhar e não 4 centenas de milhar, que essas 6 argolas, né, são 6 unidades e não 6 dezenas de milhar, você lê o número. Eu não mandei mexer com a argola, né? Eu não dei nenhuma orientação na questão para vocês. Desculpa, mas às vezes eu tenho que rir. Eu não dei nenhuma orientação. Eu errei de bobeira isso. Foi sério. Depois, quando eu me liguei, eu já tinha ido. Mas, olha, eu não olhei de internet. Eu acho que a explicação que você deu para o pessoal que botou lá no grupo do Zap, eu acho que ali que eu me enrolei mais. Porque antes eu acho que eu estava entendendo e depois da explicação, eu acho que eu me enrolei depois da explicação. Que eu estava fazendo o negócio direito. Pois é, vou terminar a letra B para ouvir vocês, só um instantinho, olha só. Então, sendo assim, se só os adesivos mudaram a posição, perfeito, que número é esse? 140 e... acho que é 7 aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso, 147.016. Esse é o número. E eu pedi para escrever como você lê o número.
Teve gente que não botou como se lê o número, botou outra coisa. Tudo bem, gente, milagre eu não posso fazer, mas eu tentei considerando que foi possível. Então, a letra A, bastava colocar os adesivos no lugar, e a letra B, agora, porque olha nossa construção lógica, nossa construção no pensamento matemático. Entende-se que, se você coloca os adesivos no lugar, você pode ler o número, né? Como é que você ia ler o número aqui em cima se as ordens estavam todas embaralhadas? Não tinha mais nada para fazer, gente, era só isso. Pronto, agora vocês podem falar, gente. Vamos lá, primeira questão, podem falar. Estou à disposição de vocês. Essa aí eu fui pega mesmo. Andréia falando. Oi, Andréia, tudo bem? Mas tá difícil, Andréia? Tudo bem. Não, agora não. Quando eu li o seu comentário lá no AVA, é que eu fui entender. Eu falei, ai, meu Deus do céu, que erro bobo. Mas você lembra no dia que você falou que antes de você corrigir, você comentou, ali eu já sabia que eu tinha errado aquela ali. Mas aí já não tinha mais jeito. Já a Paloma tá aí? Paloma, você tá na aula? Não sei se ela tá aqui, mas enfim. Paloma me mandou um áudio, né? Porque no grupo de vocês estavam com muitas dúvidas sobre essa questão. Aí eu lembro que eu falei para vocês assim no áudio, gente, eu estou pedindo para reorganizar os adesivos. Os adesivos. E não é para fazer mais nada do que está sendo pedido. Acreditem, teve aluno que fez assim, até coisas mais difíceis que eu não tinha pedido, sabe? E eu fiquei assim, gente, mas de onde que veio isso? Misericórdia. Aí eu fiquei assim, né? Mas de onde veio isso, gente? O que eles estão fazendo aqui? Isso porque vocês não estavam na minha frente, porque assim, eu tenho muita ética, cada nota é uma nota, cada um é cada um, né? Mas eu sempre gosto de chamar na minha mesa e bater aquele papo quando a aula é presencial, sobre avaliação. Mas como não deu para fazer isso, eu fiquei falando sozinha, eu comigo mesma aqui, olhando. Porque a turma de vocês é assim, quanto mais prova você corrige, mais rende, né? Que são quase 60. E aí eu ficava assim, gente... Aí sabe o que eu fiz também? Eu peguei o meu caderno, e vou mostrar para vocês. Botei o nome de vocês e escrevi na frente assim. Quem que errou e errou por quê? Porque eu quero depois ver se vocês vão insistir no mesmo erro, entenderam? Enfim, a questão era só isso. Alguém mais quer falar da número 1, alguma coisa mais? Vou seguir, hein? Adriana. Quem tá falando, gente? Edneia. Oi, Edneia. Adriana, Edneia, tô falando de mim, tá? Achei essa questão muito fácil, aliás, a sua prova toda. Falei, poxa, eu nunca fiz uma prova com tanta facilidade. Eu não tive dificuldade nenhuma, nem com essa questão e nem com as outras. Entendi. Ó, Edneia. Isso quer dizer, a turma, olha só, não olha, ainda bem que você não pode olhar para todo mundo que nem eu posso. Peraí. Isso quer dizer que a próxima prova pode ser mais difícil, né, Edneia? Não, negativo. Não. Continua assim, você está no caminho. É esse o caminho. Só para ela, mais difícil só para ela. Não. Não, ela não falou isso, não. Eu tô brincando, é só para brincar. Gente, olha só. E eu não sabia se essa questão do ábaco, muita coisa, eu aprendi nessa sua aula. Tá? Entendi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar para vocês, é uma filosofia que eu tenho enquanto professora. E por causa disso eu já discuti muito aí nesses meus 20 anos de trabalho. Preste atenção. Vocês vêm, durante todo esse período, produzindo, participando da aula, tirando dúvida insistentemente.
mostrando para mim o que vocês já dominam, o que vocês não dominam. Eu não tinha um porquê numa disciplina chamada Metodologia de Matemática fazer uma prova com um nível como se fosse uma prova de matemática normal, de nível médio, nível... Não tem um porquê. A disciplina é metodologia do ensino da matemática. Então, assim, eu cobrei, eu não acrescentaria e eu nem faria mais difícil, não. Eu estou brincando com vocês. Nesse primeiro momento, eu acredito que foi uma avaliação de acordo com tudo que a gente estudou e com o que vocês poderiam me dar de devolutiva, entendeu? Estou brincando com a Edneia, ela não falou isso, eu estou para provocar vocês um pouquinho. Mas, assim, e mesmo assim teve falta de atenção, e não foi só na primeira questão. Aí eu fiquei assim, que bom, né? Porque elas vão, quem errou a primeira vai errar só a primeira. E não parou por aí, teve outros detalhes, tá? Vamos lá. Inclusive, gente, se vocês encontrarem alguma correção, alguma coisa que vocês não concordem, é só me mandar no privado, não tem problema nenhum. Tá? Que eu já salvei, eu abri uma pasta no meu computador e salvei prova por prova de vocês. Botei o nome e no meu caderno eu fui registrando quais foram as dificuldades. Acho que Paloma chegou aí, não chegou? Poxa, chegou. você... Ô, Paloma, Tô aqui. eu estava rindo com eles sobre aquele dia que você falou que eles estavam com dúvidas que eu mandei o áudio. Sim. Então, Paloma, eu cheguei a uma conclusão. Tem que fazer mais difícil, Paloma, porque olha, quando é fácil demais, o povo erra. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos voltar aqui então. Segunda questão agora. Segunda questão. A segunda questão foi a da errata, né, gente? Que eu fiz uma errata para consertar aqui. O material dourado é um dos muitos materiais idealizados pela médica e educadora italiana Maria Montessori para o trabalho com matemática. Embora especialmente elaborado para o trabalho com aritmética, a idealização desse material seguiu os mesmos princípios montessorianos para a criação de qualquer um dos seus materiais, que é a educação sensorial. E aí vem, né? Desenvolver na criança a independência, confiança em si mesma, concentração, coordenação e ordem, gerar e desenvolver experiências concretas, estruturadas para conduzir gradualmente a abstrações cada vez maiores, fazer a criança por ela mesma perceber os possíveis erros que comete ao realizar uma determinada ação com o material, trabalhar com os sentidos da criança. Esses eram os objetivos. Inicialmente, o material dourado era conhecido como material das contas douradas. Inclusive, eu estou assim aos pouquinhos montando para fazer o nosso vídeo. Quando vocês conseguirem visualizar, gente, todo o material que vocês produziram, nem dá para acreditar de tanta coisa linda que tem ali. Aí, eu não sei se aqui está com a questão já correta. Peraí. Abaixo é possível observar uma operação de adição por meio da utilização do material dourado. Será que aqui já está errada ou não? Deixa eu ver aqui. 141. Ah, tá certinho. Qual é a dúvida? Assim, o que foi pedido aqui? Represente com algarismos as parcelas e o resultado da operação. Pois muito bem. Vou falar uma coisa para vocês. Tem aluno que ainda não entendeu que cada coluna dessa daqui a gente chama de quê? Quem lembra o nome, gente? Barra. E cada quadradinho desse é um cubinho, correto?
Sim. E aí, aqui eu não tenho uma barra, aqui eu tenho o quê? Uma placa. Uma placa. Na avaliação, teve gente que errou isso. Então, eu acho que vocês têm que prestar um pouquinho mais de atenção, porque não tinha, assim, não era o tipo da questão que dava para errar, né? Porque estava muito, assim, óbvia. Fácil. É muito fácil. Então, olha só. O que era para fazer? Era para pegar a conta que estava aqui em cima e armar, né, de modo tradicional aqui, ó. 43, porque tem 4 barras e 3 unidades. Então, são 4 dezenas e 3 unidades. Porque cada barra, né, representa 10. 10, 20, 30, 40. Com 3, 43. E aqui? São 9 barras. 9 barras e 8 unidades. Exatamente. Que aí dá quanto? 98. E aí a gente fez a conta, gente. Só isso, a conta tá aqui, pronta, não tem nada demais. Olha, Oi, amor. a minha dificuldade não foi fazer a questão, a minha dificuldade foi lutar com a internet para conseguir colocar ela aí dentro. Eu tenho certeza que sim. Mas lembra, eu falei para vocês que podia tirar foto, né? No último caso, podia. Mas eu imagino que deva ter sido assim, muito corrido para vocês. Como que eu imagino? Bom, quais são os nomes dados às peças do material dourado que foram utilizadas na operação acima? Que peças são essas? Placa, Barra barra e cubinho. Exatamente. Não tinha outro nome, gente. Não tinha o porquê, não faz sentido, não tinha outro nome. E é isso, né? Qual é a dificuldade na questão 2? Eu acho que foi a mais fácil da prova. Uma questão tão gigante, mas com uma exigência mínima. Qual é a dúvida, gente, nessa questão? Nenhuma? Para mim, nenhuma. Então, peraí. Aí, a gente vai para outra questão, que é a questão 3. O geoplano. Tudo que a gente estudou em aula, gente, tudo que a gente fez. O geoplano é uma ferramenta importante para o ensino da geometria plana. O objeto é formado por uma placa de madeira, onde são cravados pregos, formando uma malha composta por linhas e colunas dispostas de acordo com a figura a seguir. Letra A. Quais figuras geométricas foram representadas no geoplano acima? Gente, presta bastante atenção. A Alexandra, por exemplo, respondeu corretamente. Ela colocou assim, que as figuras são quadriláteros. Que quadriláteros são esses? O quadrado menor, o quadrado maior, o quadrado médio e o retângulo. Porque todos esses têm 4 lados. Mas todos eles, tanto faz o quadrado como o retângulo, eles são chamados de quê? Quadrilátero. Tá? E a outra figura que não é quadrilátero é o quê, gente? Triângulo. Triângulo. Tá? Alguma dúvida? Na letra A? Não. Considerando que cada segmento entre os pregos tem medida igual a 1 centímetro, calcule o perímetro e a área dos 3 quadrados representados. Vamos lá. Perímetro. E a área dos 3 quadrados. Cada ladinho mede quanto? 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro. Então, primeiro, eu posso falar do perímetro primeiro? Tô na correção, Natália. Posso falar do perímetro? Vamos lá, então. Sim. Amanhã a gente pode comer. Nesse quadradinho menor, se é 1 centímetro em cada lado, eu tenho 1, 2,
2, 3, 4. 4 centímetros. 4 centímetros de perímetro. Quem quiser anotar aí para depois conferir com a prova, fiquem à vontade. Porque isso também é aula, tá, gente? Eu poderia muito bem já... não, é porque assim, eu gosto de falar porque tem aluno que pensa assim, poxa vida, mas eu estou na aula para ter um conteúdo novo e a professora está fazendo correção. É importante em 2 aspectos. Em um, que a gente vai dar sequência na matéria e vai precisar em algum momento lembrar desses conceitos. E outro, para vocês entenderem o que vocês erraram, que os erros servem também para que a gente passe a acertar depois. E também tem alunos, não, nessa turma eu acho que não tem ninguém para a segunda chamada. Eu acho que não. Todos conseguiram entregar. Professora. Oi, amor. Mas é importante fazer essa correção até. Claro, gente, tem que ter, eu só trabalho assim, tem que ter. Isso que eu ia falar. A correção, como você disse, é uma aula também, porque aí a gente revê aquilo que a gente errou, aprende de novo e talvez não erre numa próxima. Sim, é assim. Essa é a minha percepção. Com toda a ética e respeito, eu não posso me envolver na maneira como cada profissional trabalha, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, assim, minha metodologia enquanto professora sempre foi assim. Porque eu entendo que vocês vão encarar o erro, vão ver o que erraram. Isso não é o fim do mundo, porque a gente erra para aprender depois. A vida já é assim, né, gente? Quantas coisas a gente faz errado, quantas coisas a gente só melhora depois. Quantos de vocês na vida pessoal, né, já não tem de repente, poxa vida, fiz isso, será que era para fazer? Né? Numa próxima já não vai fazer mais. E a minha disciplina, né, eu entendo que assim, e provavelmente eu vou seguir com essa correção e só vou conseguir introduzir o outro conteúdo, mas não tem problema. Eu conseguindo deixar claro para vocês, para que vocês não errem mais, a gente segue, tá? Ana Paula Gravano está na aula hoje? Acho que não, né? É porque eu tenho uma dúvida para tirar dela. Ela está dizendo que está. Ela está? Ana Paula, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu botar aqui, interromper aqui. Deixa eu falar, já que você está me ouvindo, tá? Por que eu não trouxe para você nenhuma explicação no áudio e nem na aula remota? Porque envolve dedução. Ana Paula me fez uma pergunta, porque quando eu trabalhei com a turma sobre área das figuras, eu não sei se a Ana Paula estava nessa, mas eu acho que sim. Eu mostrei na sala o porquê que a área do triângulo divide por 2. Eu, na hora, fiz uma demonstração para a turma. E ela está com uma dúvida sobre outras áreas, o porquê da divisão por 2. Só que eu preciso estar com você, eu acredito que no modo presencial, Ana Paula, para você entender. Porque envolve dedução, envolve alguns detalhes que eu falar por aqui vai te confundir mais. Você está me ouvindo? Cadê ela aqui? Deixa eu ver. Acho que... Respondeu que sim. Perfeito. Respondeu no chat? Não é chat não, né, gente? É chat, né? Qualquer coisa, chat, não esquenta não. Não, esses dias eu estava fazendo uma palestra online, aí com um professor lá da UERJ. Aí a gente estava falando, de repente ele começa a falar chat. Aí eu cá comigo, ai meu Deus, será que eu estou falando errado? Então é chat, né? Então, Ana Paula, eu vou ansiosamente aguardar o nosso retorno e sentar com você e te mostrar. Embora eu não vá fazer isso com a turma agora. Por quê? Eu vou te mostrar, porque eu não gosto de deixar aluno meu com dúvida. Mas eu confesso a vocês que eu estou indo até um pouquinho a mais do que era para ir. Eu fiz uma ementa, vou dar um exemplo. Geoplano. Tinha na ementa a construção do geoplano, área e perímetro. Mas eu fui além, eu vim trazer fórmulas para vocês das áreas. Porque como vocês vão me mostrando que estão dominando o que eu estou falando,
eu me sinto que posso compartilhar mais com vocês. Por isso é que eu acabo trazendo um pouco mais. Conforme eu disse, vocês estão assim tranquilos comigo no conteúdo. Eu olhei a ementa ontem, né, de novo, e a gente agora vai entrar um pouquinho só nos poliminóis, que é outro recurso da matemática também, e deve voltar um pouquinho em senso numérico, e eu quero fazer um trabalho mais prático com vocês, e é isso, a gente não tem mais tantos conteúdos novos, deve ter uns 3 ainda novos, acho que só. Mas enfim, vou mostrar essa dedução para você depois, gravando, e a gente conversa pessoalmente, que é melhor. Se eu for mostrar aqui, pode ser que eu desanime alguns alunos, porque ela exige um pouquinho mais de concentração. Então, eu não quero isso agora, mas eu tinha que te dar uma satisfação, tá? E aí, gente, aqui, ó, vocês falaram para mim que a área do quadrado menor é 4, correto? Perfeito, porque se eu falo para vocês na questão que cada ladinho é 1 centímetro, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, quem está anotando para depois conferir com a prova, fica à vontade. É só colocar assim, área, quadrado menor, 4 centímetros. Agora vamos na área do quadrado médio. Área não, perímetro, Adriana. Perdoe. Perímetro. Obrigada, Conceição. Conserta aí, gente. Primeiro eu combinei o perímetro, né? Depois a área. Isso. Muito obrigada, Conceição. Perímetro do quadrado menor, 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Perímetro do quadrado médio. 1, 2, 3. Como cada lado tem 3, eu tenho 3, 6, 9, 12. Perímetro do quadrado médio, 12 centímetros. Agora eu vou no quadrado maior. Quadrado maior. Perímetro do quadrado maior. Olha aqui. 5. 2, 3, 4, 5. São 4 lados de 5. Então, eu tenho 5, 10, 15, 20. Então, de dentro para fora, qual é o perímetro? 4, 12 e 20. e 20. Alguma dúvida sobre perímetro nessa questão? Sobre o perímetro dos quadrados? Ou eu posso partir para a área? Professora, Oi? mas quase que eu fui pega nesse perímetro do quadradinho. Quase. Teve gente que foi pego, tá? Teve gente que trocou área com perímetro, botou as respostas da área toda no perímetro, do perímetro toda na área. Enfim. Então, agora a gente vai na área desses quadrados. Cada ladinho é 1 centímetro, não é isso? Então, aqui ele só ocupa um quadradinho, a área é 1. Ou um quadradinho, ou você vê. 1 vezes 1 vai dar 1 centímetro quadrado, não é isso, gente? Sim, isso. O quadradinho menor tem quanto de área? 1 centímetro quadrado. Aí eu vou no quadrado médio. O quadrado médio tem 1, 2, 3. 3 centímetros em cada lado. 3 vezes 3 dá quanto? 9. 9 centímetros quadrados. Se vocês contarem aqui dentro, vocês vão ver que dentro dessa figura... Olha lá dentro. Se vocês contarem, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dentro do quadrado médio cabem 9 quadradinhos pequenos. Então, tanto faz vocês colocarem 9 centímetros quadrados ou 9 quadradinhos, dando o mesmo. Agora eu vou para a área do quadrado maior. Área do quadrado maior. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 em cada lado. Como é que se calcula essa área?
5 vezes 5, 5 vezes 5, 25 25 centímetros quadrados. quadrado. Professora, eu não fiz assim. Eu não fiz, professora. Eu fui contando o quadradinho. Não tem problema. Você veio aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se uma fileira tem 5 e vocês têm 5 fileiras, vocês têm 25 quadradinhos. Qual é a dúvida, gente, na A e na B? Professora, Oi? que eu me lembre, eu coloquei só o número, então você considerou, né? Sim. Eu não coloquei centímetro quadrado. Não, tudo bem. Dessa vez eu considerei. Eu não fiz exigências específicas, assim, com detalhes, entendeu? Aham. Calcule o perímetro. Isso. O que mais vocês querem nessa questão? Qual é a dúvida ainda? Primeiro a gente calculou o perímetro, depois a gente calculou a área. Alguma dúvida, gente? Ou posso seguir? Peguei. Beleza. Professor, errei a área do quadrado menor de bobeira. O resto eu acertei. Mas é assim mesmo, gente. Gente, errar é humano. O erro, por isso que tem muitos TCCs e dissertações aí na área da matemática sobre erro. Porque você aprende a partir do seu erro, entendeu? A partir das suas dúvidas. Então, assim, não tem por que ficar preocupado com esses detalhes, não. Erra mesmo. Eu me lembro até hoje de uma prova que eu fiz na faculdade. O nome da disciplina era Cálculo 3. Uma questão da prova, ela, para desenvolver, eu tinha que usar frente e verso de 2 folhas A4. Com a minha letra, lógico. Considerando também que eu sou organizada, eu gosto de separar tudinho. Eu lembro que depois de fazer todo o cálculo difícil, quando chegou no final daquela questão inteira, tinha perguntinha assim, 3 vezes 3, porque eu já tinha feito a parte difícil. 3 vezes 3, né? Que é 9, tô cansada de saber. O que eu botei? 6. O professor desconsiderou a minha questão inteira. Inteira. Nunca mais vou esquecer disso. Professora, Oi? no caso aí da área e o perímetro, o quadradinho menor está invertido, né? A resposta. Aí nessa prova tá. Essa prova não é minha, não. Eu peguei a prova de uma colega. Não, eu sei. Só para tirar dúvida mesmo. Tudo bem. O que você quer saber? Não, que o No quadrado perímetro menor e também. a área estão invertidos. Estão invertidos. A Alexandra está na aula hoje? Eu, professora, Alexandra Martins ou Maria Alexandra? E agora, qual foi das duas que fez isso daqui? Não, Alexandra. Então, eu errei isso daí, a senhora botou lá para mim. Botei, né, Alexandra? Mas foi assim. Não foi? Pois é. Porque, como a colega perguntou, está invertido, né? O perímetro do quadradinho seria 4 centímetros. E a área seria o quê? 1 centímetro 1 quadrado. centímetro quadrado, exatamente. O que mais que vocês querem dessa? Bom, as outras eu não... Só olhando os quadradinhos de novo para ver. Então vamos né? lá. Mas... Não, professor, se quiser seguir, pode seguir. Não, tá tranquilo. Se vocês quiserem olhar aí e perguntar também. Questão 4. Não se conhece ao certo a origem do Tangram, nem a data de criação, nem o seu autor. O Tangram é um quebra-cabeça de origem chinesa, praticado há muitos séculos em todo o Oriente. Segundo a lenda, o jogo surgiu quando um monge chinês
deixou cair uma porcelana quadrada que se partiu em 7 pedaços. Daí seu nome, que significa Tábua das 7 Sabedorias, né? Ou Tábua das 7 Sutilezas. A origem é de um painel em madeira de 1780, de Utamaro, com a figura de 2 senhoras chinesas a resolver um tangram. A mais antiga publicação com exercício de tangram é do início do século XIX. Seu nome original, Titi, vai pronunciar isso, significa as 7 tábuas da Rússia. Mas, gente, isso tudo para quê? Vocês lembram dessa questão na revisão, gente? Sim. Pois é. Teve uma pessoa, teve gente que meio que estava quase colocando as respostas igual da revisão. Quase. E não prestou atenção. E mudou os tamanhos, né? Mudei os tamanhos de cada figura que compõe o tangram, né? E a gente fez, gente, no mesmo dia, né? Porque eu lembro que eu postei a prova de vocês no mesmo dia à noite, se eu não estou enganada. E aí, o que eu peço aqui? A figura abaixo foi formada com as 7 peças do tangram. Calcule a área total da figura. Calcula a área total, gente. Primeiro, por mais que nós tenhamos vários pedacinhos, né, várias peças, triângulo, quadrado, se você tem de bandeja aqui um trapézio gigante, olha. Se vocês têm aqui esse trapézio, não precisa desmembrar. Vamos calcular a área do trapézio. Alguém pode lembrar qual é a fórmula da área do trapézio? Base maior, Mais maior, mais vezes a menor. altura sobre 2. Então, vamos lá. Qual é a base maior aqui? 14 14 centímetros. centímetros. 14, mais a base menor. Quanto é a base menor? 8 centímetros. Quanto é 14 com 8? 22. Vezes a altura. Qual é a altura? 6 centímetros. 6. 6 centímetros. Então, multiplica agora. 6 vezes 2, 12. 132. Quanto? 132. 32 sobre 2. Isso. Só que aí, ó, base maior mais base menor. 14 mais 8, o resultado multiplica-se pela altura, que é 6, e divide depois por 2. Teve gente que pegou a altura, dividiu por 2 e depois somou. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui rapidinho, para eu não esquecer. Peraí que eu acabei tirando a tela, gente. Se você pega base maior mais base menor, 14 com 8, como as colegas falaram, dá 22, não é isso? Aí multiplica-se por 6. Quanto é 22 vezes 6 que vocês falaram aí? 132. 132. Perfeito, perfeito. Teve aluno fazendo assim, como a fórmula é? Deixa eu aumentar a letra, peraí. Como a fórmula é base maior mais base menor, deixa eu aumentar aqui. Vezes... Tá aparecendo não, Adriana. Eu vou compartilhar, peraí. Só um instantinho.
Edneia, desliga o seu... Vocês estão vendo aqui embaixo? Deixa eu botar na... Desculpa. Pega aí, Clotilde. Base maior mais base menor vezes a altura, não é isso? Sim. Dividido por 2. Gente, o dividido por 2 só vai acontecer depois que você pegar a soma das duas bases, multiplicar pela altura e depois dividir por 2. Teve aluno que pegou a altura e dividiu por 2, depois multiplicou pelo Bzão mais Bzinho. Não, gente. Primeiro vocês fazem o quê? Base menor mais base maior mais base menor vezes a altura, para só depois dividir por 2. Não foi 1, nem 2, nem 3 alunos que fizeram isso. Quer ver só? Deixa eu ver uma coisa aqui. Queria achar uma janelinha que tem aqui. Existe, inserir equação. Deixa eu ver se tem aqui uma fração que eu posso usar. Eu posso pegar, gente, na verdade, isso é só para que vocês tenham uma ideia. É porque está saindo toda hora daqui. Poxa vida. Espera aí, um pouquinho de paciência aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui embaixo. Aqui. Cada nome bonitinho. Ah, não olha em cima não, poxa. Ah, meu Deus, vou abrir outro documento. Vocês não são moles não, hein? Espera aí. Esquece o que está aqui em cima. Vocês não são moles não. A minha preocupação, acho que agora eu consigo. Vem, meu filho. Vou pegar essa aqui gigante mesmo. Olha só. Não consigo ampliar, não sei se vocês estão conseguindo ver. Está pequeno, mas dá para ter uma ideia. Olha só. A fórmula é essa. Claro que se eu estou fazendo uma correção de exercício, eu vou botar rapidinho, base maior mais base menor vezes altura, aí eu jogo 2 aqui do lado para vocês lembrarem que o resultado todo tem que dividir por 2. Só que, por que eu estou fazendo desse jeito? Porque nem sempre eu vou ter um lugarzinho para digitar a fórmula, igual eu digitei aqui. Eu pego, na verdade, esse Windows que eu tenho, ele não tem um objeto de aprendizagem muito bom, que é o Microsoft Equation, tá? O Microsoft Equation, ele tem vários lugares, vários símbolos, várias simbologias, vários conectivos matemáticos, e ele ajuda você a montar a fração. Então, não confundam. Soma-se as duas bases, multiplica-se pela altura e pega o resultado, divide por 2. Tá? Pois muito bem. Seguindo aquela linha de raciocínio,
14 com 8, 22, vezes 6. Vocês falaram que deu 132. Agora dividido por 2 dá quanto? 66. 66. Isso. 66. Perfeito. Essa é a área do trapézio. Acabou? Não. Não. Não acabou. Agora, eu entendo, pelo que a gente aprendeu na sala, nas apresentações, pelo que a gente discutiu na revisão, existem peças no quebra-cabeça chinês que elas são idênticas. A que conclusão vocês chegaram aqui com essa? Como é que vocês calcularam a área? Fala para mim. Aí eu calculei um triângulo. Sim. E depois sabendo que o outro triângulo tinha a mesma medida porque é igual. Exatamente. Aí eu somei os 2 triângulos mais o trapézio. Mais os 66, não é isso? Isso. Perfeito. Então vamos lá. Área da fórmula do triângulo. Base. Qual é a base desse triângulo? 9. Ah, mas a base, professora, não é o que sustenta no chão? Não é base propriamente dito? Sim, gente. Mas a base do triângulo aqui, ela foi revirada, né? Ao invés de ficar para baixo, ela ficou para cima, sem problema nenhum. Só reforçando. 9 vezes 5 dá quanto? 45. 45 dividido por 2? 22,5. Então, quanto vocês têm de área juntando os 2 triângulos? 45. Você acertou, Conceição? Sim. E aí aqui eu tenho quanto, vocês se recordam? Alguém anotou? 66. 66 mais 45. 45. quanto dá isso? 111. 111 centímetros quadrados. Perfeito. Aí aqui foi a maneira que ela encontrou para poder organizar. Podem falar aqui, podem perguntar aqui sobre essa área total. A gente calculou a área do trapézio inteiro, depois a área do triângulo laranja. Concluímos que a área do triângulo laranja é a mesma medida da área do triângulo azul e juntamos tudo. Que deu quanto, gente? 111. Perfeito. Acabou? Acabou. Qual é a dúvida que vocês têm sobre a prova? Vamos lá, aproveita, que depois eu não vou falar mais de prova. Ninguém tem, gente? Não. Perfeito, então. Então, hoje eu vou fazer a introdução de um conteúdo novo. Como eu acabei fazendo a correção da avaliação com vocês, faltou alguma questão? Acho que não. Fechamos todas. Então, agora a gente vira a página desse livro, a gente está com as dúvidas esclarecidas, espero eu. E a gente vai agora fazer só uma pequena introdução ao conteúdo da semana que vem. Essa introdução já vai dar a vocês um direcionamento, né, do que a gente tem feito, relembrar algumas coisas, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu fazer a introdução do conteúdo para a semana que vem? E elas hoje estão assim estão de greve. Professora, Oi, amor. eu gostaria de saber se você tem uma posição de quando vai lançar no TOTS. Não, eu não tenho ainda. Não tenho. Só para saber. Eu sei que mesmo em casa tá uma correria. É muita coisa. Na verdade, eu já estou aqui rascunhando as médias de cada uma, mas não terminei, porque eu estou vendo trabalho por trabalho, quem fez, enfim.
Só que o que acontece? Não é só isso. Quando eu digo assim, não, aí tem os trabalhos para você corrigir, tem os trabalhos de outra turma, que junta tudo num pacote só. E como vocês estão vivenciando isso, a gente que está inserido no seu trabalho e ao mesmo tempo em casa, a gente teve até uma live essa semana, gente. Alguém aqui entrou lá na live, não lembro quem foi. E nessa live eu conversava com uma professora exatamente sobre isso. Como que é difícil a gente conciliar o trabalho, né? E a filhos, casa. Então, assim, é toda uma reorganização. A gente está trabalhando muito mais. Muito mais, muito mais. Todos É os dias óbvio. uma Tudo aula, junto já num estou só preparando lugar. a aula de amanhã. Sabe, Célia, por mais assim, eu vou dar um exemplo muito pessoal. De toda essa quarentena, o que mais eu tô amando é ficar com meu filho, porque eu tô com ele direto. Mas assim, e aí não é só isso, né? É sentar com ele para fazer a tarefinha. Vocês também que têm filho, gente, Sim. né? E aí a gente vai nesse misto, porque esse amor materno, né, que ele transcende, porque você ao mesmo tempo que cobra, né, você quer estar junto, quer estar curtindo a criança, mas aí o seu celular toca, porque você tem que dar aula, você tem que preparar a sua atividade. Foi bem interessante essa live. Foi uma discussão bem bacana, alguns professores participaram, eles entraram lá, e depois, se vocês quiserem, vocês podem também assistir, porque no final da live eu dou algumas dicas relacionadas à saúde mental nesse período de quarentena. Então, assim, tudo que vem para somar e acrescentar é muito bem-vindo, né? Enfim. Bom, mais alguma dúvida, assim, que seja, que não tenha a ver com o conteúdo? Porque eu acredito que sobre a prova vocês já perguntaram o que queriam perguntar. Vocês querem falar alguma coisa? A Célia já falou que essa maneira, né, essa metodologia de corrigir a prova, então funciona com vocês? Pelo que eu estou entendendo, funciona. Comigo sempre funcionou enquanto aluna, né? Então, assim, eu já... Oi? Sim, professora, funciona mesmo. Até porque eu estava nessa dúvida na 4, né? Mas aí já foi esclarecido quando na sua explicação, entendeu? Aí Que bom. já ficou tudo bem. E se mesmo assim ficar alguma dúvida, podem me chamar no privado. Tá Gente, ok, tá bom. hoje eu só vou introduzir, apresentar o nome para vocês, para deixar vocês com gostinho de quero mais. Por quê? Como a gente já teve essa correção, eu não quero confundir muito as ideias de vocês. Eu vou compartilhar aqui. Na verdade, a gente vai fazer a introdução a um conteúdo chamado de poliminóis. Mas, professora, eu só conheço dominó. Né? Teve gente que, de repente, está pensando nisso. Espera aí um pouquinho. Professora, eu só conheço dominó. Saibam vocês que existem poliminóis, tá? Eu vou até pedir, vocês podem anotar aí, para a próxima aula, quem tiver um tempinho, pesquisar como que é o trabalho com poliminó. Só para que a gente possa fazer uma discussão rica no início da aula. Bom, o que que são poliminóis? Poliminóis são superfícies planas formadas por quadrados unidos por lados comuns. Mas poliminó é um nome generalizado, tá? Para vocês entenderem. Dentro desse poliminó existem dominó, monominó, triminó, tetraminó. Então, assim, o nome poliminó é um nome para generalizar e pegar todos. Mas eu trouxe alguns nomezinhos aqui e alguma condição indispensável para que seja
poliminó. Olha só a primeira aqui. O primeiro é um quadradinho, não é isso? Esse quadradinho é único. Então, o mono, né, monominó, mono tem a ver com único, tá? Um só, né? Vamos pensar assim. Então, o dominó, como vocês já sabem, é aquela pecinha subdividida em duas partes. Então, a gente já conhece o nome dominó. Eu não sei se monominó vocês já tinham escutado. Mas se já tiveram escutado, vai escutar um pouquinho mais, que é só para ajudar. Triminó, né? Já o triminó o nome já diz, 3. Tá? O tetraminó, o nome já diz, 4. E o pentaminó tem quantos quadradinhos? Sim. Show. Então, o que a gente vai pensar aqui? Esses exemplos de monominó, dominó, triminó, tetraminó e pentaminó, todos eles são poliminóis. Dá para fazer o papel, professora? Dá. Dá para simular um joguinho? Dá. Mas qual é a diferença, eu pergunto para vocês, dessas figuras aqui que não são poliminóis para as figuras de cima? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí. Qual é a diferença dessas figuras que estão embaixo para as figuras que estão em cima? Por que em cima é poliminó? Elas não são retas? Não são retas. Isso, também. Porque, olha só, esse quadrado aqui deveria estar imediatamente coladinho no outro. coladinho. Exatamente. Quando eles ficam desviados, como está aqui, ó, ele não pode ser considerado um poliminó. Então, o monominó, um quadradinho, dominó, 2 quadradinhos unidos pelo mesmo lado, né? Aqui, ó, o dominó. São 2 quadradinhos unidos pelo mesmo lado. Triminó, 3 quadradinhos unidos pelo... Tá vendo? Olha só. Se a gente parar para observar o primeiro quadradinho da esquerda para a direita, a lateral dele está colada onde? No quadradinho central. Que a lateral está colada onde? No quadradinho final. Então, olha bem a diferença das figuras que são consideradas poliminóis para as figuras que não são poliminóis. Tá todo mundo visualizando a diferença? Sim. Perfeito. Aí, peraí um pouquinho. Professora, eu já tive um minigame que tinha esses joguinhos de encaixe. Ah, eu tava esperando alguém falar isso. Eu tenho um no meu celular que tem esse joguinho. É verdade, muito maneiro. Vocês são da época daquele joguinho que era... Como é que é o nome? Ai... Isso, professor, eu lembro. Ó, Só não lembro o nome. Não, vou brincar agora com vocês. Teve uma época que, assim, ele era muito caro. Depois o povo começou a vender na rua. Era um minigame, né? Que aí você ficava com ele e ele tinha um monte de minhoquinhas, um monte de poliminóis que iam caindo, encaixando. Que bom que você lembrou. Fiquei Acho feliz. que o nome é Tetris. Ih, eu sou craque nisso, cara. Quer dizer, no jogo, tá, muito bom. professora? Ah, eu vou descobrir um aplicativo online aqui para a gente jogar qualquer aula, dentro da proposta da aula. Olha só. Acho que o nome do jogo é Tetris. Pulse Gel, sei lá que eu não sei falar isso, que ele vai, os quadradinhos vão se juntando. Como é que é o negócio? O nome do jogo que eu tenho aqui no meu celular é Block Pulse Gel, sei lá, um negócio assim. Aí você vai juntando os quadradinhos assim. Vai encaixando os poliminóis, né? Isso. Vai encaixando. Não sei se dá para você ver, ó. Eu vou...
Aí, tipo, ele tem um tempo, se Ó, você não conseguir encaixar aí tudo, você ele vai montar um em cima do encaixando e vai outro, aí cada pode... cada vez que você faz uma carreirinha, aí você vai ganhando ponto, aí ele vai sumindo aquela. Isso mesmo. É esse joguinho aí mesmo que foi uma febre. Que foi uma febre. Olha, gente, mas saudável esse jogo. E o barulho que ele fazia quando a gente começava, quando os poliminós caíam por cima. Parecia que era um... Chama. Adorei vocês terem lembrado disso. Adorei, adorei. E eles, gente, são típicos exemplos de poliminóis. Tá? Só reforçando, monominó, 1, Só. dominó, 2, porém interligados pelo mesmo lado. Triminó, né? São duas formas de triminóis, porque aí ele também começa a fazer um trabalho fazendo uma associação com letras. Por exemplo, aqui é reto. Aqui eu posso, de repente, lembrar um L, a letra L invertida, né? Depois a gente vai estudar isso na semana que vem, porque os poliminóis, eles têm isso. Você consegue associar alguns deles às letras. A letra. Isso é muito legal. O tetraminó, que são... Preste atenção, o tetraminó. 5 formas de tetraminóis, reto ou letra I, letra T e letra L. Realmente, olha aqui, ó. I, T, L. e L. E aqui parece um Z, né? Ela é do Z mesmo. Z. Sobre essa nomenclatura, sobre essa nomenclatura, deu para entender? Só que o dominó é tão presente para a gente que a gente só pensa no dominó. Mas nunca pararam para pensar, né, que o do tem relação com 2? Então, esse do de dominó são 2 partes. Observe que ele é, né, o formatinho dele, ó. São 2 quadradinhos, né? Exatamente. Podem perguntar aqui nessa introdução. Podem perguntar o que vocês quiserem nessa introdução. Não tem dúvida, gente? O penta menor também deve ter mais também tem. Tem sim, tem. Aí vai ficando maiorzinho, mas tem. Tá? Eu quero saber sobre essa primeira introdução, sobre poliminóis e esses 4 conceitos. Deu para entender alguma coisa? Sim. Sim. Para mim tá tranquilo. Então, eu quero pedir que vocês, na próxima aula, façam alguma pesquisa sobre os poliminóis. Assim, o que é? E se vocês acharem alguma curiosidade diferente do que a gente já começou a falar hoje, eu quero que vocês tragam, tá? Tá. Alguma dúvida, gente? Não, nenhum. Tá calor aí hoje? Pode dar isso só na P2. Oi? Peraí, um de cada vez. Quem falou comigo? Eu falei, mas deixa pra lá, professora. Você não tá entendendo, não? Tá confuso? Não, tô entendendo. Ah, tá. Eu disse que pode dar só isso na P2. Gente, meu Deus do céu. Eu tô escutando isso? Tô, né? Enfim, imagina um monte de poliminózinho caindo sobre a sua prova. Gente, então vou fazer o seguinte. Hoje a gente fica com essa correção, com a introdução a poliminóis, e vocês vão anotar aí para vocês trazerem alguma curiosidade sobre os poliminóis, tá? Alguma outra pergunta em relação a conteúdo, alguma dúvida? Então, deixa eu anotar quem tá aí. Espera aí um pouquinho. Vou tentar seguir a ordem ali.
Paloma tem Já tá uma armado coisa para que amanhã. lá onde está participantes e ela copia ali os nomes todos que estão lá na lista que aparece. Quando você clica em participantes. Ela copia? Aí aparece o nome, você consegue... Bom, ela Menina! copia, né? celular. Não, vocês são chiques demais. Espera aí um pouquinho. Mas é... Espera aí. Não, mas aqui do lado... Como é que eu abro isso aqui? Por que eu não estou conseguindo abrir, gente? Você clicou em participantes. Vamos lá, participantes. Ah, achei, achei. Ah, estou no lugar errado, óbvio. Deixa eu sair daqui. Ah, tá. Mas é muita gente. Como é que funciona aí a dinâmica? Deixa eu ver se eu consigo. Quero tirar essa janela. Achei. Pronto.